também a sua área. Olha, eu estou já na companhia do Dr. Álvaro Carvalho, um médico que fez toda a sua vida em Lisboa, mas que é natural aqui de uma terra não muito longe, a poucos quilómetros de Figueira de Castelo Rodrigo, e que nunca esqueceu as suas raízes, e muito se deve a este médico. Sr. Doutor, muito bom dia. Olha, vai já fazer aqui uma consulta em direto. Ele tem tanta dor. Liga-me lá o microfone, doutor, tanta dor. Tem ou não tem? Tanta dor. Quem é que quer receitas? Trouxe as vinhetas, Sr. Doutor. Pronto, então, Mas depois olha, da entrevista, quem quiser para este lado, para virmos para a consulta. Até já, Sr. Mas o doutor tem feito um grande serviço também, é um benemérito aqui desta região, porque tem acompanhado muitos doentes e já tem salvo muitas vidas, mas isso já vamos falar acerca de um livro, entre tantos que já escreveu e dos quais vamos falar. Como eu dizia há pouco, apesar da sua vida profissional ter sido toda ela feita em Lisboa, o senhor foi diretor do Hospital de Cascais, diretor clínico do Hospital Garcia de Horta e presidente do Conselho de Administração, professor convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, entre tantas outros locais por onde passou, mas nunca esqueceu a sua terra. Não, esta terra não se pode esquecer, não. Os laços que me ligam a esta terra e à sua gente são muito fortes. De maneira que eu saí daqui na diáspora como tantos outros, à procura de uma vida melhor, mas nunca esqueci a terra, vinha sempre com regularidade, vinha e venho. Vinha e vem sempre acompanhado. Sempre acompanhado, trago amigos, colegas, fiz muitas festas aqui ao longo da minha vida e regresso sempre muito satisfeito por vir encontrar... O senhor doutor contou-me que chega a trazer 1000 pessoas consigo. Portanto, é um dinamizador aqui da região. Já. Algumas centenas em vários convívios e numa altura penso que trouxe aí 1000 pessoas para esta terra. Enfim, esgotámos aqui todas as reservas turísticas e também as pessoas que ofereceram as suas casas e oferecem sempre, são muito hospitaleiras, as nossas gentes, e oferecem as suas casas para receber as visitas. Em paralelo com a paixão pela medicina, tem uma outra paixão que é de escrever. Sim, é uma paixão tardia, é um amor tardio. Eu sempre gostei de escrever, mas a minha atividade profissional não tinha tempo para escrever. Só mesmo as receitas? Só as receitas e às vezes nem isso, porque tive uma vida sempre muito absorvente, sobretudo quando fui gestor hospitalar. Mas comecei a colaborar no Jornal da Terra, que é um jornal a ceia de Natal aqui, sobretudo na década de 50, sobre contrabando, sobre o Rio, que a muita desta população diz muito. E, portanto, a coluna do jornal já não chegava? Não chegava, era curta para eu escrever tudo o que me ia na alma. E então, entusiasmado até por algumas pessoas, disseram, isto tem que passar a livro, porque são costumes, são memórias e afetos que não se podem perder. E foi assim. E daí surgiu este rio de memórias. E eu digo, desafiaram-me, agora aturem-me, agora não paro de escrever. E este rio de memórias eu digo que é uma corrente de afetos, porque é o regresso às memórias da minha infância, a tudo que me atraía aqui, nesta terra, está aqui, digo eu, plasmado. Como é que era a vida nesse tempo? Muito difícil. Hoje nós falamos das dificuldades do país, que são muitas, como todos sabemos, mas nessa altura a vida era muito difícil. E o livro já vai na segunda edição e há também uma edição, já vai mais? Essa é antiga. Este livro tem 3 edições já, em português e tem uma edição em castelhano, não é? A pedido dos nossos vizinhos de Espanha, que acharam que muito do que estava aqui também lhes dizia respeito. Também era a história deles. Também era a história deles, porque, embora estivéssemos separados por um rio, difícil acesso, convivíamos com eles de uma maneira afetuosa. E então, eles próprios, alguém se encarregou de traduzir o livro para castelhano. Quer frisar aqui ou recordar alguma história que esteja neste livro? Quer partilhar connosco agora aqui? Bom, isto era muito... Eu costumo dizer que são 16 quadros que estão aqui. Quadros a óleo. Pois, alguns podem ser mais umas aguarelas. Mas eu quero dizer uma coisa. As pessoas dividem-se. Uns dizem que a Matança do Porco que é o melhor quadro. Mas o meu antigo chefe, que era um homem dos hospitais civis, que eu respeito muito, que ainda é vivo, é um homem da cultura, além de um grande médico, dizia-me assim: Álvaro, o melhor quadro, depois de uma segunda avaliação, é o dos bailes.
O retrato que está aqui dos bailes é digno de um filme. Como é que eram esses bailes? Do Visconde. Eram sempre muito alegres, havia fado largado, havia a valsa das damas, em que se punha à prova, digamos, a destreza das jovens, que tinham medo muitas vezes de ir convidar o seu pretendido ou já namorado, era um namoro ainda encoberto. E então algumas, as mais intrépidas, seguiam em frente e iam convidá-lo, mas as mais, digamos, acanhadas, faziam uma manobra de diversão, iam convidar o amigo do seu namorado ou pretendido, iam buscá-lo, que habitualmente estava ao lado dele. Portanto, esta é uma história que... Para não dar tanto nas vistas. Era Depois deste rio de memórias, o doutor Álvaro escreveu Nas Margens da Medicina. Exatamente. Nas margens da Vou medicina. pedir que mostre para ali para aquela câmara, se faz favor. Tem muito a ver com a minha atividade profissional. Viagens que fiz, congressos em vários pontos do país, mas esta região está muito representada, porque passaram pelas mãos muitos doentes desta zona. E há aqui algumas histórias clínicas e alguns diagnósticos que fiz que me deixaram muito feliz, pessoas que estão vivas. Estiveram às portas da morte e que graças a esses diagnósticos e à sua ajuda ainda estão vivas hoje. Quero-me contar aquela história de que falávamos há pouco, ou ainda não estávamos nesta entrevista? Posso, Isabel, isto, sabe que a nossa ética... Não vai dizer o nome da pessoa, mas pode frisar a história. Houve aqui não é? pessoas... Estiveram mesmo à porta da morte, já tinham sido feitas... Com mortalha, com tudo, e sobreviveu, ainda hoje está viva, já se passou há 30 anos, e eu tenho um gosto pela medicina muito grande, que continuo a ter. Eu dá-me tanto prazer fazer um bom diagnóstico como a um jogador de futebol marcar um grande golo. Doutor, este às 8:45. Este às 8:45, o regresso totalmente às origens. Este é um livro sobre a imigração na zona, desta zona, no século passado. Como é que se fazia essa imigração? Fazia-se através de uma carreira que parava na minha aldeia às 8:45 e que levava as pessoas para a Estação da Guarda e depois iam para os grandes centros urbanos, para a África, para a América Latina, isto no século passado até à década de 50. E depois houve o outro fluxo migratório para a França, a salto. Iam clandestinamente. Isto já foi no fim da década de 50 e década de 60. Tudo isso está aqui retratado, naturalmente ficcionado ou de alguma maneira, mas estão aqui personagens reais que viveram todos estes problemas da nossa diáspora. E por fim, surge esta Anatomia de um Sequestro, que é mais romanceado, mas também baseado numa história verídica. Esta é uma história verídica, é um romance, digamos, é um policial atípico, mas que me deu muito prazer por dois motivos, que é uma história dramática, mas muito engraçada, de um rapto, de um sequestro real, e que depois foi investigado por um grande homem também da nossa zona, que num crime que parecia perfeito, conseguiu descobrir em pouco tempo, num tempo recorde, os criminosos, prendê-los, foram condenados, e toda esta história, no fundo, é também uma homenagem a um grande profissional da investigação criminal da nossa terra, é um amigo que é de Downfall, de uma aldeia aqui próxima. O Dr. Álvaro Carvalho continua a ser admirado por todos e continua, sobretudo, a ser um grande amigo de todos aqueles com quem tem partilhado a sua vida, a sua experiência profissional e, sobretudo, os seus afetos. Digo-lhe, vai-me oferecer, já me dizia há pouco, esta coleção. Vou de férias a partir de agora, estou cheia de vontade de começar a ler estas suas obras. Espero que aí em casa também. Foi um gosto tê-lo conhecido e termos tido esta conversa. E já que fala de uma forma tão carinhosa de todas estas gentes, eu aproveito a oportunidade para conhecer algumas delas. Dá-me licença, Sr. Doutor. Muito Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então...